Esta semana o governo anunciou incentivos fiscais para a venda de ônibus, caminhões e também carros. O programa visa reduzir os preços dos veículos e aquecer o setor da indústria automotiva. Isso significa mais carros para o país, mas o programa não contempla o desenvolvimento do setor ferroviário. Para entender essa falta de investimentos, então, no setor dos trilhos, a gente conversa agora, gentilmente nos atende o presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Vicente Abbate. Presidente, obrigada pelo tempo do senhor conosco, bem-vindo. Muito obrigado, Adriana, obrigado, Marcelo e Mota, estou à disposição de vocês. O setor, então, ficou de fora desse programa, presidente, mas já recebeu outros tipos de incentivo do governo Lula? Infelizmente ficamos. Nós temos uma promessa do nosso ministro Renan Filho, desde o ano passado, de incentivar o setor ferroviário, o que ainda não ocorreu. Nós estamos aguardando várias medidas do governo para que o setor ferroviário, não só as concessionárias ferroviárias de carga, mas a própria indústria, possam se desenvolver. Eu menciono aqui a depreciação acelerada, que foi prometida pelo ministro Haddad e corroborada pelo vice-presidente da República e ministro Alckmin, e temos também uma portaria do Ministério da Infraestrutura do governo anterior e que ainda não está homologada pela NTT. Nós esperamos que isso venha a ser feito. Essa portaria, inclusive, ela pode aproveitar o excedente de outorga das concessionárias para a compra de vagões e locomotivas sustentáveis. Então, há uma série de medidas em andamento e que a gente espera que ocorram logo para que a gente possa retomar não só a ferrovia, mas a própria indústria ferroviária. A pergunta agora é de Roberto Mota. Presidente, bom dia. Qual é o principal obstáculo impedindo a expansão do transporte ferroviário no Brasil hoje? Bom dia, Mota. Os obstáculos são de diversas formas. Primeiro, uma política pública que não só uma política industrial, mas uma política industrial que privilegie a indústria ferroviária brasileira. Segundo, são investimentos que já foram definidos no governo anterior, que seriam feitos pela iniciativa privada, mas que o governo não deslanchou nesses investimentos. Nós temos aí o capítulo das renovações antecipadas, que já foram feitas de 4 ferrovias, aguardamos para outras 2 que ocorrerão, eu suponho, ainda no primeiro semestre, mas que os investimentos decorrentes dessas renovações não chegaram necessariamente à indústria. Então, há uma ociosidade dramática na indústria, tanto nos vagões quanto nas locomotivas e nos trens de passageiros também. Nós vivenciamos aí há 3, 4 anos, uma ociosidade que passa por 80% a 100% da indústria. Então, esses planos de governo, os planos das próprias concessionárias vão fazer com que se injetem recursos na economia para que a indústria ferroviária possa voltar a crescer. Vicente, é um prazer novamente conversar com o senhor, né? Nós que acompanhamos esse setor há um tempo, né? E já ouvimos tantas promessas, aquele trem de Campinas para São Paulo, desde a época do então governador Geraldo Alckmin, que já falava também na necessidade da expansão, porque os trens de carga passam aqui pela Luz durante a madrugada, a Luz que é uma estação muito importante também para o sistema também de passageiros, e essa situação persiste na cidade mais rica do país, no estado mais rico do país. Por que é tão difícil o governo ou os governos eles tirarem os projetos da pauta mesmo, ali do papel, fazer o apelo para a iniciativa privada participar, porque onde existe ferrovias, elas são utilizadas pela iniciativa privada, elas são muito bem utilizadas, né? Bom dia, Marcelo, prazer em revê-lo. Realmente, existe um plano do governo, desde o governo Alckmin, como você mencionou, o governador Tarcísio, no momento, ele está empenhado que nós tenhamos um leilão que já está com data marcada na B3, no dia 28 de novembro, para que se possa levar avante o TIC, o Trem Intercidades, entre São Paulo e Campinas. Já há uma decisão de que a estação em São Paulo será a estação da Barra Funda e até a estação principal de Campinas. É um projeto que envolve investimentos vultosos de 12,5 bilhões de reais e que haverá
inclusive com notícias recentes, 5 consórcios entre brasileiros e internacionais interessados na concessão deste trecho entre São Paulo e Campinas, que será vencido em termos ferroviários por 1 hora e 4 minutos. Ou seja, super competitivo com relação ao rodoviário, embora a distância até chegar às marginais pelo rodoviário ela seja de 48 minutos, quando você chega às marginais, de qualquer estrada que chega em São Paulo, você tem um estrangulamento pelas próprias marginais. Como o trem vai ultrapassar o rio e chegar à estação da Barra Funda, nós teremos um tempo extremamente competitivo em relação ao ônibus, caminhões e automóveis também. E a gente até começou a entrevista, presidente, falando sobre o programa que incentiva a venda, a compra de ônibus, caminhões e carros. De alguma forma o setor ferroviário pode ser impactado por esse programa? Eu acho que os investimentos que são feitos, tanto para as indústrias de determinado setor quanto a própria infraestrutura, eles são muito bem-vindos. O que nós não somos contrários, naturalmente, é que esses investimentos sejam feitos sobre pneus. Mas nós não podemos deixar de antever que o governo também pense no setor ferroviário, que é um setor estratégico para o país. Nós temos que entender que as ferrovias, como foi dito aqui, elas são desenvolvidas no mundo inteiro, sejam elas nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e aqui no Brasil ela não tem sido aproveitada com relação àquilo que se espera dela. Então, nós pensamos que o governo, tanto o governo federal quanto os estaduais, maiormente em São Paulo, eles têm um olhar maior para o setor ferroviário, para que a gente possa ter uma infraestrutura, inclusive no caso da carga, que a gente possa chegar a 2035, que é o Plano Nacional de Logística, a uma participação do setor ferroviário de até 40%, eu diria, em relação à matriz de transporte de carga brasileira. Mota, mais uma? Presidente, existe uma diferença muito grande entre a extensão da malha ferroviária do Brasil para os países desenvolvidos, não é isso? Você podia dar uma ideia da diferença dessa extensão? Ela é muito grande, Mota. Por exemplo, se comparar com os Estados Unidos, eles têm 300 mil quilômetros de ferrovias, nós temos apenas 30 mil e numa situação precária, 2/3 dessa malha em situação precária. Apenas 1/3 da nossa malha é densamente utilizado pelas grandes ferrovias que transportam carga de commodities, minerais e agrícolas. Então, esse 1/3 é densamente utilizado. Outro terço é subutilizado e tem um terço final que é totalmente ocioso, abandonado, inclusive com trechos devolvidos pelas concessões atuais que não têm operação comercial nesses trechos. Se compararmos com a Rússia tem mais de 80 mil quilômetros, a Índia mais de 60 mil, a China está chegando a 120 mil, inclusive com um programa de trem de alta velocidade monumental. Então nós perdemos, eu diria até para a Argentina, que tem uma situação hoje infelizmente precária na economia, a Argentina ela tem 40 mil quilômetros de ferrovias. Então, nós precisamos enfatizar realmente a infraestrutura ferroviária. Eu falei de carga. De passageiros, ela é também muito pequena, são 1.100 quilômetros que... A gente ouve o senhor, pode prosseguir. Ok. Obrigado. São 1.100 quilômetros apenas em transporte urbano de passageiro, de metrôs e trens, que são muito bem executados pelas concessionárias, mas que carecem também de um investimento maior. Existe um plano do metrô de ter, hoje nós temos apenas 105 quilômetros de metrô em São Paulo e um plano de mais 130 quilômetros ao longo do tempo. Então, todas essas formas de incentivo ao setor, incentivo no bom sentido, de prover financiamentos, de prover recursos para melhorar a infraestrutura, nós temos que ter por parte dos governos para que a gente possa crescer.
E aqui já tivemos até estatal para trem-bala São Paulo, Rio de Janeiro, infelizmente que não saiu do papel e muito dificilmente sairia mesmo, mas tivemos uma estatal, inclusive, para isso. Eu queria que o senhor falasse, não faltou também exemplo, né? A greve dos caminhoneiros lá demonstrou a total dependência do Brasil desse modal, que é importante, evidentemente ninguém discute, mas ali foi um aviso que o Brasil precisava diversificar, evidentemente, os seus modais, que o ferroviário tem uma plena aceitação, aqui faltam projetos, colocar em prática. Queria que o senhor falasse também da segurança, o senhor falou da infraestrutura aqui em Santos, várias reportagens mostram também cargas sendo roubadas ali na chegada do porto, que é o mais importante, inclusive, da América Latina. Isso, essa questão do Porto Santos, ela é grave, sem dúvida nenhuma. Existem programas de segurança para melhorar essa questão, porque realmente os trens chegam, quando eles transportam contêineres, que os contêineres são, além de lacrados, normalmente voltados um para o outro, fica mais difícil o roubo. Mas mesmo assim você tem questão de roubo com vagões graneleiros que transportam grãos desde o Mato Grosso. Então, isso é um problema, eu diria, da própria Polícia Civil, que está sendo equacionado. Agora, tem um programa das ferrovias internas ao Porto de Santos, que quando você chega em Santos, existe uma disponibilidade de você melhorar a convivência entre as 3 concessionárias que chegam ao Porto de Santos e melhoradas com essa ferrovia interna que vai ser construída, inclusive com uma pera ferroviária dentro da poligonal do Porto, para que possa ser destinado principalmente, que hoje em dia a celulose é muito importante no transporte ferroviário, para o setor de celulose. Então, o equacionamento disso não passa necessariamente pelo setor ferroviário em si, mas por uma questão criminal de polícia civil, que a gente espera que o nosso governo esteja atento a isso e possa impedir esses roubos que só depõem contra a própria sociedade. Claro, e para a gente encerrar, presidente, a França proibiu recentemente voos com tempo curto de viagem por medidas de economia e de preservação do meio ambiente, uma vez que esses trajetos podem ser feitos de trem, justamente. O atual programa do governo que a gente comenta aqui vai acabar indo contra essa questão da sustentabilidade. O uso de trens tem essa vantagem? Sem dúvida nenhuma, a sustentabilidade é o ponto principal da questão ferroviária em termos de emissão de CO2. Eu cito um exemplo, que a Ferrogrão, infelizmente, ainda está travada, ainda que o STF tenha, no dia 31 de maio, dado uma decisão, mas é uma decisão que ainda demorará para ser definida. A diminuição de emissão de CO2 no projeto da Ferrogrão, por exemplo, é de 1 milhão de toneladas de CO2 por ano. Então, o setor ferroviário, a ferrovia em si, ela é extremamente sustentável, amigável ao meio ambiente por essas questões, segura, rápida. Então, por exemplo, essa questão de que a França está definindo que trechos pequenos possam ser via ferroviária, aqui no Brasil poderia ser, inclusive, da pergunta que foi feita há pouco sobre a questão do trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. Eu acho que isso deveria ser o escopo do governo nesse sentido, para que a gente pudesse ter uma ferrovia entre São Paulo e Rio, que tem 400 quilômetros de extensão, populações entre São Paulo com cerca de 20 milhões, na Grande São Paulo, e Rio de Janeiro com cerca de 12 milhões, são fatores ideais para termos uma ferrovia de alta velocidade. Talvez não tenha sido feito há 10, 12 anos, que não fosse tão maduro quanto é hoje. Eu acho que o trem intercidades de São Paulo a Campinas ajudará na possibilidade de construção do trem de alta velocidade entre São Paulo e Rio de Janeiro. É isso, presidente da Associação Brasileira da Indústria Ferroviária, Vicente Abate, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Ótimo sábado. Muito obrigado igualmente a vocês e obrigado novamente pela oportunidade.